E aí, Brasil, é mais um vídeo meu aqui no canal. Hoje é dia de falar sobre um pouco da economia. A nossa situação econômica, ela não tá legal. Só que antes de eu passar o conteúdo, eu peço para você dar uma curtida aqui no canal. Se você não é inscrito, você pode se inscrever através desse quadradinho vermelho que tem aqui do lado. A situação é o seguinte, a gente está vindo de um período econômico muito complicado. Viemos uma desconstrução aí de todo o governo que foi a Dilma. Logo em seguida, uma tentativa de consertação da economia no governo Temer com as reformas que ele propôs. Foram enviesadas naquele momento? Hoje se mostra que sim. Há tanto a questão do congelamento dos gastos públicos quanto da própria reforma trabalhista. Houve ali um problema com todas as heterodoxias do Rodrigo Janot, naquele dia 17 de maio, acho que foi dia 17 de maio de 2017, que ele causou uma confusão ali com a denúncia contra o Michel Temer, que acabou derrubando ali a reforma da Previdência naquele momento, que tinha uma economia de aproximadamente muito diferente dessa daí do Guedes, que está aí, que propõe na realidade uma economia de 1 trilhão e 300 bilhões. E não foi essa a informação que foi dada quando a reforma foi apresentada. A partir disso já se cria dificuldades, porque você não tem ali um critério da verdade para trabalhar em qual vai ser a questão do valor que vai ser alcançado por toda essa economia proposta pela reforma. A reforma do Michel Temer era muito mais suave, muito mais tranquila, não tinha esse impacto anti-pobre, não tinha proposto acabar com o BPC, que é o auxílio doença para quem não tem condição de trabalhar, ou aquela pessoa que sofreu um acidente de trabalho e ficou impossibilitada. O auxílio, esse BPC, benefício de prestação continuada, na realidade, ele é o auxílio doença, ele é aquela aposentadoria que a pessoa recebe por invalidez, entendeu? Então, é nesse sentido que vai a economia do 1 trilhão e 300 bilhões do Paulo Guedes. E há um outro problema que também afeta o mais pobre, principalmente a minha classe em relação ao PIS. Quem que recebe 2 salários mínimos já não vai receber mais o PIS, somente quem que vai receber um salário mínimo. Isso daí já é um problema a mais para a economia, porque esse dinheiro, ele entra para a economia, ele vai para o consumo, ou ele vai para pagar a dívida. Naturalmente ele vai para o consumo, e o consumo é uma roda que faz a economia girar. Para falar de economia, a gente tem que entender um pouco. Eu, pelo menos, estudei um módulo 1 de economia na faculdade, e dá para a gente entender como que a economia funciona, e na realidade a gente pode fazer uma analogia de que ela é uma caixa de um motor de um carro, em que todas as peças precisam estar não só bem azeitadas, bem engraxadas no que se diz, mas também todo o movimento tem que ser uniforme e sinérgico para fazer o motor da economia andar. E por que eu falo isso? Porque a preocupação ela é muito exacerbada com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela só é benéfica a longo prazo e não a curto prazo. E, vamos dizer, se a reforma da Previdência do Michel Temer, tão tranquila quanto era e tão demonizada quanto foi, se ela tivesse passado, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo. Mas como isso daí não aconteceu, graças às heterodoxias do Rodrigo Janot, esse daí já é um assunto já vencido. Mas o que vale destacar é que a reforma da Previdência do Michel Temer, ela não tem esse caráter antipobre que o texto do Guedes propõe. Toda a imprensa está no panfletarismo da reforma da Previdência, e a reforma da Previdência sozinha, ela não vai melhorar o cenário econômico, ela só vai dar uma previsibilidade. Que seria um sinal que o mercado precisa de ver que as contas públicas estão sendo reorganizadas. Há também na Câmara a tramitação da reforma tributária,
que não vai criar imposto, mas vai buscar simplificar. Isso daí é uma discussão ainda que vai dar pano para manga, porque quando começar a chegar nos impostos dos estados, aí que a pirambeira rola solta. A questão é trabalhar todos os aspectos da economia, não é só tratar a economia no macro, é tratar a economia no micro aspecto também. É o equilíbrio entre a macroeconomia e a microeconomia que fazem a roda girar. Por exemplo, com todas as reformas que o Michel Temer propôs, que foi o congelamento do teto de gastos e a reforma trabalhista, mesmo draconiana, ele tinha criado condições ali para que a economia voltasse, diminuindo os juros, diminuindo até os juros do cartão de crédito, coisa que eu já falei aqui no canal a respeito do vídeo sobre a emenda 40, sobre a revogação do artigo 192 da Constituição. Até nesse sentido ele tornou medidas para que melhorasse o consumo. Teve a questão do FGTS, do uso das contas inativas. Agora isso é levantado pelo Paulo Guedes, com 6 meses de atraso. Nós estamos aqui, eu estou gravando esse vídeo aqui no último dia de maio. Então, olha para você ver quanto que o Paulo Guedes também está atrasado. Eu li o texto aqui do Reinaldo Azevedo, é um jornalista que para mim é o melhor do Brasil, é aquele que te informa, aquele que te educa, não aquele que vai fazer proselitismo de tribo só para você dar o seu like lá. Ele é aquele cara que te instrui. Eu não concordo com todas as coisas que ele fala. Para você ver, ele é um cara a favor da reforma da Previdência. Não do jeito que está, mas com os aprimoramentos que vai vir da Câmara. Então, eu tomo muito por base as coisas que ele fala e procuro me orientar dali e buscar informações ou opiniões opostas da dele no mesmo sentido, para ter um equilíbrio. E para mim também poder ter base para formular a minha própria ideia. Há uma desorientação também na equipe econômica, uma inépcia também na equipe econômica do Bolsonaro em função de toda essa paralisia econômica que a gente está vivendo. Nós vivemos aí do período Dilma, uma reorganização com o Temer e todo um cenário de previsibilidade que foi trabalhado no governo Temer e que deixou às claras a situação da economia brasileira. E eu lembro de, em 2018, ele já falar que o Brasil já teria problemas de caixa com a arrecadação. Então não era para encontrar essa situação tão despreparada da economia em função mesmo da própria inépcia do Paulo Guedes, que é um economista conhecido, mas que não tem experiência na questão pública, não tem texto, não tem trabalho acadêmico a respeito disso. Então, fique aí a situação econômica. Para mim, que já acompanho desde 2013 as mudanças na questão econômica, e desde quando eu aprendi a observar a economia, eu lá em março já estava vendo que a coisa não estava indo bem. Estava caçando briga com mercados, estava aí aumentando aí o nível de agrotóxicos em produtos que com certeza daqui para frente serão questionados e isso prejudicará mercados. Tem esse halal, que é o sacrifício que segue determinados preceitos, e tem aí toda uma série de tiros no pé que o próprio governo Bolsonaro fez. Aquela ida em Davos, que ele não trouxe nenhum negócio, não trouxe investimentos para o país. O presidente da República, quando ele sai do país, ele tem que trazer investimentos para cá, porque senão não justifica nem a sua viagem. Então, a situação econômica do Brasil vai piorar. Quem tem emprego, agarre ao seu emprego, isso é sério. Para mim, o que eu estou vendo hoje, essa reação do CAGED aí, de mostrar uma certa melhoria do emprego, isso daí para mim é maquiagem, não estou acreditando sinceramente. Dei uma olhada no site da Jovem Pan e vi o título do vídeo da Denise Campos de Toledo falando sobre que o desemprego
parou de piorar. Então eu tenho muita dúvida com isso. Retração econômica, com piora do mercado de serviços, piora do mercado de comércio, como que pode se falar em emprego? Em qual setor? Sendo que está tudo ruim, indústria está ruim, comércio não está lá essas coisas. E tudo tem demonstrado uma retração da capacidade produtiva desses mercados. Então não adianta falar que o emprego aí está parando de piorar. É muito pelo contrário. Eu acho que já está havendo o Bolsonaro, ele está dilmando demais aí no governo. Com todo esse contexto de governo ruim, de perseguição ideológica, de guerra ideológica, de transformar o Brasil aí nesse fla-flu eterno, aprofundando todas as visões erradas que o PT criou, o bolsonarismo ele está alargando tudo isso, está atacando as instituições, atacando a imprensa. Veja, esses últimos dias aí o Vila sai da Jovem Pan, aquilo ali está se tornando mesmo a fábrica da consciência tribal ampliada, o que a Hannah Arendt fala, e eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre isso também. Então, o que eu tenho para dizer, gente, é que a economia não vai melhorar, o nosso PIBinho cada dia que passa está diminuindo. Há 3 meses atrás eu vi um vídeo do Saia do Matrix ironizando a questão do PIB do Bolsonaro, e a tendência aí é piorar mesmo. E para quem que tinha estimado a gente ter um PIB de 2,5, é capaz da gente nem ter PIB e ter saldo negativo quando se for avaliar o primeiro trimestre do ano de 2020. A economia não é uma coisa muito difícil de entender, mas também não é fácil de explicar. Ela também não é fácil de ter uma didática a respeito da economia. Eu busco aqui trazer em palavras o mais simples possível para que eu consiga traduzir um pouco do que é economia. Se você tiver dica de como eu posso melhorar minha didática, pode ficar aí à vontade. Então, gente, é isso que eu tinha para falar, muita preocupação na questão econômica. O Brasil ele não está indo bem. O Guedes resolveu reagir tão tarde, logo à beira do fechamento, na realidade, no fechamento do 5º mês do governo Bolsonaro, toda essa destruição que está aí. Na educação, no meio ambiente, a gente já vê sinais aí de ataque à saúde, da questão da universalização do SUS. Eu acompanho aqui as reuniões, comissões de saúde, e vejo já com muita preocupação esses sinais aí. A educação já foi depredada, daqui a pouco é educação, e com certeza vai atacar principalmente pessoas como eu, que vêm da periferia, pessoas que estão aí na linha da pobreza para baixo. Porque a gente já não tem educação, não vai ter saúde. É isso aí, gente. Não esqueça de dar o like aí no vídeo, de se inscrever aqui nessa caixinha vermelha, e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Até mais!